Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da água no nosso dia a dia, o uso dela no nosso cotidiano e vamos falar também um pouquinho sobre o transporte aquático, o transporte por água, como que o homem começou a fazer isso e como que continua sendo feito até os dias de hoje. Vamos ver então? Então, pessoal, dentro do nosso tema água, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso doméstico, o uso no nosso dia a dia, e também o uso da água, como meio de transporte. Vamos ver então, vamos começar. Então, imagem ilustrativa, a água. Vamos lá. Então, pessoal, além da água, matar a nossa sede, saciar a nossa sede, claro que no nosso dia a dia ela tem diferentes usos, A gente usa a água para manter a higiene, para preparar alimentos, para limpar a nossa casa, Nós temos aqui várias imagens disso, a pessoa tomando água, tomando banho, lavando os alimentos, usando a água para higienizar a louça do dia a dia. Então a água está presente nas mais diferentes atividades que a gente faz, todo dia na nossa casa, no nosso trabalho, até no nosso lazer. Vamos ver então. Então existem dois tipos de água, pessoal? A água salgada, que é a água do mar, não é? Ela tem esse gosto salgado devido a sais minerais que estão dissolvidos, nela através de minerais que ficam no fundo dos oceanos, não é? E por serem salgadas, essas águas oceânicas, essa água do mar, claro que ela não é própria para a gente beber, Ela faz mal, além do que ela pode estar poluída, Mas, elas também são importantes, porque nelas vivem muitas espécies de seres vivos, Está lá toda a flora e toda a fauna oceânica, Os animaizinhos que vivem no fundo do mar, as algas, as plantas marinhas também que vivem lá no fundo. Então, apesar da gente não poder beber, a água do mar também é importante porque ela se constitui, ela forma o habitat, o meio ambiente, onde toda essa fauna e essa flora marinha vive, certo? Elas também nos fornecem, claro, alguns recursos, como o sal mineral, o sal marinho, e até o petróleo, que muitas vezes é extraído da onde? Do fundo do mar, em plataformas que ficam no oceano, no meio do oceano, e acabam tirando o petróleo do solo marítimo, do solo embaixo da água, tá? Através de perfurações. Além disso, essas águas oceânicas também são, claro, utilizadas na circulação de embarcações, de navios, de barcos que circulam pelo mundo todo. Podem ser, claro, barcos de passeio, de passageiros, como podem ser também navios de carga, os chamados cargueiros, a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então a água salgada, também é muito importante. Vamos ver aqui. Então vejam, a vida marinha, uma imagem que mostra a extração de sal, da água do mar. Essa água do mar ela é toda depositada numa espécie de tanque, em espécies de tanques, através do processo da evaporação, que nós já estudamos, a água é evaporada, mas o sal não é. O sal aqui funciona como uma impureza. Então o sal fica. E o que o homem faz com esse sal retirado da água do mar? Ele acumula e recolhe. Olha o caminhão coletor aqui. Aí, levado para as indústrias, se transforma no nosso sal refinado, que a mãe usa na cozinha no preparo de alimentos. Olha aqui uma imagem de uma plataforma de petróleo, de extração de petróleo, que esse petróleo é extraído da onde? Da água. Não exatamente da água, mas do fundo do oceano, que é coberto pela água. Petróleo é uma substância mineral extraída de rochas, Ele foi formado, nós já vimos isso no primeiro bimestre, há milhões de anos atrás, através do resto fossilizado de animais e plantas, certo? E aqui uma imagem que mostra também a água usada como um meio da circulação de embarcações, de barcos e de navios. Funciona como uma espécie de estrada aquática, onde essas embarcações acabam circulando pelo mundo todo. Certinho? Vamos seguir então. E nós temos também a chamada água doce. Por que a água tem esse nome? Porque ela tem açúcar? Claro que não, gente? Ela não tem esse nome, olha aqui, por ser adoçada,
mas sim porque ela não tem o sal, né? Ela não é salgada como a água dos oceanos. Então, por isso, né, para diferenciar a água salgada da outra água que não tem sal, a gente costuma chamar essa água sem sal de água doce. Mas esse doce aqui é no sentido figurado, né? Só para dizer que ela não é salgada, né? Não que ela tenha açúcar de jeito nenhum, tá bom? Essa é a água utilizada por nós em casa, não é? Nos mais variados usos. Olha aqui, para molhar as plantações, para a gente se higienizar, olha uma pessoa lavando a mão, né, para lavar os alimentos. Então é claro que a gente não vai fazer isso com água salgada, né? A planta morreria, nossa mão ficaria salgada, os alimentos também. Então a gente faz isso com a chamada água doce, com a água que não tem sal, né, que não é a água do mar. É a água da chuva, vamos assim dizer, ou retirada de rios, a água potável que a gente bebe. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora dos transportes aquáticos, né? Que o homem, há muito tempo atrás, ele começou a se locomover pelas águas também, além da terra, não é? Então, o transporte aquático é uma das formas mais antigas do homem transportar as coisas e se transportar pelos lugares, né? Ele aprendeu a se locomover pela água. E a primeira forma que isso foi feita foi em cima de troncos de árvores que o homem viu que boiavam em cima da água, né? Então, esses troncos boiando serviam de meio de transporte para o homem se locomover através da água, né? Através do curso dos rios, através dos mares. Nessa ideia, claro, do tronco da árvore, ela foi se aprimorando, ela foi se evoluindo, né? O homem foi esculpindo esses troncos, então, transformando em canoas, em jangadas. E depois, né, mais recentemente, com o uso da tecnologia, foram criados os barcos à vela, os barcos a vapor, né, movidos com caldeiras, alimentadas por lenha, né, por madeira, né, até os modernos navios que nós temos hoje, transportando muitas pessoas, né, os navios de cruzeiro, por exemplo, que levam milhares de pessoas passeando pelo mundo, né, são do tamanho, da altura de prédios de vários andares e tão grandes, a gente já vai ver algumas fotos, certo? Então, até chegar nesses modernos navios de passageiros, nos modernos cargueiros que transportam cargas enormes pelos oceanos, foi muito tempo, né? Houve a necessidade do desenvolvimento do quê? Da tecnologia, né? Desde aquele tempo em que o homem subia em troncos de árvore boiando na água. Vamos ver algumas imagens aqui então. Vejam uma canoa sendo escavada num tronco de árvore, né, um meio muito primitivo de transporte. Vejam aqui a pessoa fazendo, né, todo esse trabalho numa floresta. Aqui um exemplo dos barcos à vela, né, e a remo dos vikings, um povo que viveu lá no norte da Europa, na região chamada Escandinávia, onde hoje fica a Suécia, Dinamarca, Noruega. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos famosos vikings. Olha os remos, olha a vela. Né? A vela, né, foi um instrumento também importante da invenção humana. Né? Ela fazia com que as embarcações fossem movidas pela força do vento. Aqui ajudados, claro, pelo remo. Né? Tem também as caravelas portuguesas, do tipo das que chegaram no Brasil, né? Quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, descoberto entre aspas, claro. Né? Vejam, essas aqui já não têm remo, né? Elas são movidas pela força do vento. E um antigo barco a vapor também, aquele que eu falei para vocês, que as caldeiras são alimentadas ou por lenha ou por algum tipo de combustível. Até chegarmos hoje, então, nos nossos, ou melhor, chegarmos nos nossos famosos e modernos meios de comunicação, não, porque antes a gente ainda teve a invenção, né, das naus, né, das grandes caravelas, né, movidas por grandes velas, né, por muitas velas ao mesmo tempo. Esse é um tipo de embarcação que foi usado pelos portugueses lá em 1500 também, na aventura, né, na grande navegação, né, que os portugueses faziam em direção à Índia, mas que acabaram chegando aqui na nossa terra, né, aqui onde seria o Brasil. Então, além de passageiros, as embarcações também podem transportar mercadorias de um lugar para o outro. E antes da invenção de avião, era por embarcações, né, que cortavam os oceanos, que se chegava de um continente a outro, ou levando pessoas, ou levando carga, né, algum tipo de produto.
Então, agora sim, os nossos modernos, né, navios cargueiros, vejam, cheio de carga, cheio de containers, de caixas, né, onde tem muitas toneladas de mercadoria. E aqui um moderno navio de passageiro, desses que as pessoas costumam fazer cruzeiros pelo mundo, né, fazer passeios de navio pelo mundo todo. Vejam a altura disso, gente. É o tamanho de um prédio de 10 andares ou até maior. Né? Realmente é muito grande. Certinho, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vamos ver algumas atividades para vocês fazerem no caderno e a gente corrigir na aula que vem. Nós temos aqui a primeira. Escreva 5 atividades do nosso dia a dia em que usamos água. Simples, né, gente? Alguns exemplos eu dei aqui na videoaula, outros vocês podem, né, observar em casa e escrever. A número 2, se a água do oceano não pode ser bebida por ter sal, né, devido ao fato de ser salgada, explique por que ela também é importante. Né, se a gente não pode beber a água do mar porque ela é salgada, por que ela é importante? Né, qual a importância dessa água? Falamos isso também lá no comecinho da aula. A número 3, pense e responda. Por que se formam montanhas de sal quando a água do oceano é colocada numa espécie de tanque? Né? Quando o homem represa essa água do oceano e deixa ela lá, né, por um tempo, por que a água acaba sumindo e nesse tanque acabam ficando montanhas de sal? O que aconteceu com essa água? 4. De que forma o ser humano começou a se locomover pelas águas? Será que ele já começou em modernos navios? Acho que não, né? Como é que isso tudo começou a ser feito, né, vários anos atrás, centenas de anos atrás? E a número 5. Cite 2 usos possíveis das embarcações. Será que as embarcações são feitas apenas para transportar gente? Sim ou não? O que mais elas podem transportar? Certo, pessoal? Então essas atividades eu quero que vocês respondam para a gente corrigir na aula que vem. Muito bem, pessoal, prestaram atenção, não é um assunto difícil, né? É um assunto gostoso da gente ver. Façam então as atividades que eu deixei no final do vídeo, no final da aula, e na próxima a gente corrige, tá bom? Até mais então, a gente se vê na aula que vem. Tchau, tchau!